Fala galera, bora pra mais um vídeo no canal. E não é que já tem jornalista cravando que o Palmeiras já é o campeão brasileiro? Basta vencer uma ou duas rodadas aí que já pode entregar a taça. Foi isso que foi falado. Podem acreditar. Vou trazer o código lá da TNT Esporte pra gente conferir, você ver que eu não tô mentindo. Então fica comigo aqui nesse vídeo. Vou contar uma coisa pra você. O Campeonato Brasileiro pode terminar daqui a 2 rodadas. Daqui a 2 rodadas, a gente pode ter o campeão brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Flamengo jogando no Allianz e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se o Palmeiras ganhar os 2 jogos, antes da Copa do Mundo de Clubes, você já entrega a taça pro Palmeiras, já coloca mais um título na conta, porque vai acabar o Campeonato Brasileiro antes do primeiro turno. O Palmeiras ganhando no Flamengo e o Palmeiras ganhando no Cruzeiro, acaba o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras será o 10º título, 11º? 11º? Vai ganhar mais um brasileiro. 13º, não sabe nem fazer. 13º, eu não sabia, por isso que eu tô perguntando. 13º título brasileiro. Vai ganhar. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo e ganhar o Cruzeiro, acabou o Campeonato Brasileiro. Isso aqui é futeboles. Eu sei exatamente o que eu tô falando. Acaba o brasileiro na 11ª rodada. Ai. O que falar, né? Um campeonato que tem 38 rodadas vai acabar com 10, com 11, com 12 rodadas. Alguém me explica isso? Se tirar méritos aqui do Palmeiras, que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira, que muitos palmeirenses até 2 meses atrás aí estavam pedindo a cabeça dele. A verdade é essa. Quem bancou foi a Leila, foi quem bancou o Abel Ferreira lá no Palmeiras. Evoluiu, abriu mão, né, de algumas convicções que ele tinha. Inclusive eu via a reclamação de alguns palmeirenses sobre a questão de escalar ali alguns jogadores por nome. Toda essa questão ou das jogadas do Palmeiras ser muito... ter muita dependência do Estevão, um jogador que vai sair agora no meio do ano. Então o Abel Ferreira conseguiu rever alguns pontos. E eu acho que um ponto que se destaca nesse Palmeiras é o condicionamento físico, né? Você vê um Palmeiras, tirando o exemplo do jogo de ontem, que ele virou para cima do Red Bull Bragantino, é um Palmeiras no segundo tempo muito forte, buscando a virada, então forte fisicamente. Eu acho que esse é um ponto fora da curva do Palmeiras. Muito se fala da mentalidade, né, do time do Palmeiras, junto do seu técnico, mas eu acho que esse ponto também físico é um ponto que vem se destacando. E é incrível como a mídia, ela muda, né, o seu discurso de uma rodada para outra, de uma semana para outra, de um campeonato para o outro. Hoje eu acompanhei muito, assim, vi alguns vídeos de mídias tradicionais, canais, né, mais tradicionais, ou de canais do Flamengo, e é incrível como assim o discurso muda muito rápido. Então hoje eu já vi um discurso de que o Palmeiras tem o melhor elenco, de que o Abel Ferreira é muito acima do Felipe Luiz, de que o Felipe Luiz é estagiário, de que o Felipe Luiz é burro, que o Felipe Luiz não serve para treinar o Flamengo. E por que eu tô falando isso? Porque há pouco tempo atrás esse não era o discurso. Quando o Flamengo vai, goleia, joga bem, por exemplo, como aconteceu contra o Corinthians, nossa, Felipe Luiz é seleção brasileira, Felipe Luiz vai treinar times na Europa. Agora nem para treinar o Flamengo ele serve, porque ele empatou com o Botafogo. Um jogo em que o Flamengo estava extremamente desfalcado. E aí, esses desfalques, a gente pode entrar numa outra discussão, que é a parte física, como eu estava exaltando. O condicionamento físico do Palmeiras talvez seja um ponto que o Flamengo deixa a desejar, e é uma outra discussão. Mas, partindo para o ponto que o Flamengo empatou com o Botafogo, um Botafogo também desfalcado, temos que reconhecer, e o Flamengo muito desfalcado, principalmente ali no setor do meio de campo, que é um setor importantíssimo. Não tinha Pulgar, não tinha Arrascaeta, não tinha o Ala, que poderia ali ser uma opção. De La Cruz saiu durante o jogo, aí a gente teve o Everton Araújo, terminamos com o Varela. Terminamos com o Varela ali jogando de volante. O próprio Felipe Luiz reconheceu que perdeu o controle do jogo, né? E quem me acompanha aqui, desde os meus primeiros inscritos aqui no canal, acompanha aqui os meus primeiros vídeos, sempre quando se falava do Felipe Luiz, exaltando o Felipe Luiz, sempre falava isso, pés no chão com o Felipe Luiz. Reconhecendo, sim, os seus feitos, de ser campeão de forma tão... colhendo os frutos, né, de forma tão rápida,
mas sabendo e tendo a consciência de que o Felipe Luiz vai errar, de que o Felipe Luiz ainda precisa adquirir experiências. Isso é muito claro, sabe? Só que eu não posso vir aqui e falar hoje que o Felipe Luiz, que eu sempre disse aqui também, pra mim ele tem um baita futuro, pra mim provavelmente ele vai chegar em algum time europeu, eu vejo ele como um técnico muito promissor. Aí o Flamengo perde ou é eliminado, eu venho aqui e falo, esse cara é um estagiário. Eu vi hoje canais do Flamengo chamando o cara de estagiário. Esse cara não serve pra estar no Flamengo, esse cara é um burro. Então assim, e pessoas que há pouco tempo atrás estavam exaltando o Felipe Luiz. Uma coisa é você apontar os erros do treinador, é você falar, porque sim, ele erra, o Felipe Luiz não é perfeito. Eu não tô dizendo que o trabalho do Felipe Luiz é perfeito à frente do Flamengo, não tô dizendo isso. Mas apontar os erros. Só que se o Flamengo vence e goleia, ele é o melhor treinador do mundo. Se o Flamengo empata ou perde, pronto, tá tudo acabado, nada do que ele faz presta. Então eu vou usar uma palavra aqui, mas não sei se vai ser legal, mas um certo extremismo, sabe? Assim, de um lado, ou ele presta, ou ele é o melhor do mundo, ou ele não presta, sabe? Que eu acho que não é legal isso. Não é legal isso, infelizmente, parte muitas das vezes de canais de mídias tradicionais, de canais que cobrem o Flamengo, que tem um alcance 1 milhão de vezes maior do que o meu, e por isso reverbera muito, e isso acaba contaminando o torcedor do Flamengo. A verdade é essa. Ah, Carol, então você quer dizer que você está satisfeito com o trabalho do Felipe Luiz? Olha, não vou dizer que eu tô 100% satisfeito. Eu acho que há algumas ponderações a se fazer sim, acho que há algumas questões ali que o Felipe Luiz poderia rever. Falei sobre essa questão da parte física, o condicionamento físico do time, mas isso não é um problema com o Felipe Luiz de técnico, isso é um problema que vem de várias temporadas do Flamengo, várias comissões técnicas passaram pelo Flamengo, e com a outra diretoria isso também acontecia, era um problema ali que o Flamengo, eu acho que precisa rever. Muita gente achava que porque coloca força máxima no campeonato estadual, então chega nos campeonatos principais, o Flamengo acaba perdendo força. Isso não aconteceu nessa temporada. O Felipe Luiz mesclou muito ali os jogadores no campeonato estadual. E ainda assim, hoje estamos em maio, né? 19 de maio. E o Flamengo já está ali com um pouco de dificuldade nessa parte física. Comparando, por exemplo, ao Palmeiras, né? Já que é um time pra gente comparar, comparando ao Palmeiras, eu vejo o Palmeiras um pouco mais pronto fisicamente do que o Flamengo. Isso eu reconheço. Isso é uma visão que eu tenho como torcedora, mas sou totalmente leiga também no assunto. É só dando aqui a minha opinião. Então acho sim que há algumas ponderações. Por exemplo, ontem ele falou na coletiva do Matheus Gonçalves. Não sei se seria uma fala legal ele falar ali sobre o Matheus Gonçalves. Por quê? Porque o Matheus Gonçalves entrou ali aos 15 minutos do segundo tempo. Não é um jogador que vem tendo tantas oportunidades. Então, querendo ou não, o menino também já entra com aquela pressão de corresponder. Porque, eu não sou um cara que eu sou muito preterido aqui pelo treinador. A oportunidade que eu tenho, eu já tenho que mostrar alguma coisa. Então o cara já entra com aquela pressão. A verdade é essa. Diferentemente de quando você sempre tá colocando. Dá uma minutagem, coloca meia hora de uma partida. Na outra partida coloca pelo menos um tempo. Na outra partida mais 20 minutos. E assim vai fazendo. Não é isso que acontece com o Matheus Gonçalves. Então ele já entra com aquela pressão. Ser um jogador da base. Não tem que mostrar no Maracanã. Mostrar pra todos. Então já entra pressionado. Isso é o meu ver. Então ele já entra com essa pressão de dar uma resposta, e aí o time todo também não estava bem, entrou num time desfacelado, um time ali totalmente desmontado, onde o meio-campo não existia. E aí ele pega e fala de algumas questões do Matheus Gonçalves, sendo que em outras oportunidades ele utilizou isso para exaltar o esforço de outros jogadores, como Bruno Henrique, Michael, que vem sendo criticado pelo torcedor, sabe? Então eu acho que nesse ponto, eu acho que o Felipe Luiz peca. Não é algo assim que me agrada. Mas a gente não pode deixar de reconhecer os feitos do Felipe Luiz em tão pouco tempo, mesmo com tão pouca experiência, como alguns gostam de apontar, que ele fez. Conquistou, né, já títulos nessa temporada, conquistou a Copa do Brasil importantíssima sobre o Galo na temporada passada, sabe? Só que ele vai acertar, ele vai errar. Um jogo que foi contra a Central Córdoba na Libertadores, esse jogo pra mim foi um dos maiores erros ali em que o Felipe Luiz cometeu, entendeu? Tirou jogadores importantes ali do meio de campo num jogo que era muito importante, onde o Flamengo precisava pontuar. Então ali eu achei até que, de certa forma, na época eu falei, parece que meio que foi uma certa soberba ali com relação ao adversário. Teve torcedor que não teve essa percepção, foi a minha percepção. E aí acabou perdendo e se complicou. E ao se complicar na Libertadores, condicionou também algumas coisas para o Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo na quinta-feira, que foi o que ele reclamou, esse jogo da quinta-feira, o calendário apertado, mas se o Flamengo na quinta-feira já tivesse entrado classificado como o Palmeiras entrou,
na Libertadores, matematicamente classificado para a fase de mata-mata da Libertadores, o Flamengo não teria entrado com aquela pressão, poderia ter dado segurada em alguns jogadores e talvez poderia ter enfrentado um Botafogo de uma forma muito mais com jogadores mais inteiros, fisicamente. Entendeu? Por quê? Porque você teria dado uma segurada em alguns jogadores e aí, contra o Botafogo, você colocava um Campeonato Brasileiro, que é prioridade, como já foi falado, né? Foi divulgado pelo Flamengo que o Campeonato Brasileiro é prioridade, sim, nessa temporada. Então, condicionou alguns acontecimentos da Libertadores, acabou condicionando muitos jogos também do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, voltando ao assunto principal do vídeo, que é sobre o título antecipado aí do Palmeiras, eu acredito que tem torcedores do Palmeiras, os torcedores que são sérios mesmo, nem gostariam de ouvir isso, mas eu acho que o campeonato tá só no início. Uma baita campanha que o Palmeiras vem fazendo. Nesse momento o Flamengo tá 4 pontos atrás. Tem muita coisa pra acontecer. Assim como a Libertadores condicionou muitas coisas nessas primeiras rodadas, ela vai continuar condicionando isso, porque daqui a pouco vem a fase de mata-matas, então você começa a enfrentar equipes melhores, e dependendo de algum resultado, a pressão é diferente em cima da equipe, então aí no final de semana você vai jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, mas você talvez já vem pressionado pelo jogo do meio da semana da Libertadores, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muita água. Não dá pra gente dizer que um campeonato de 38 rodadas já dá pra dizer quem é o campeão na 10ª, na 11ª, na 12ª rodada. Não dá pra dizer nem pra afirmar isso. Deixe sua opinião aí nos comentários, o que você acha desse momento do Felipe Luiz, esse momento do Flamengo também. Se você já acha, né, que o Palmeiras já é campeão brasileiro, comenta aí o que você achou dessa fala. Deixe seu like também, que é muito importante, e a sua inscrição pra me ajudar a bater a meta aqui de 7.500 inscritos no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!